Estamos iniciando mais um estudo do livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurado os aflitos, instrução dos espíritos, no item Se fosse um homem de bem, teria morrido. No estudo de hoje, mergulharemos em uma das mensagens mais desafiadoras e consoladoras do Evangelho segundo o Espiritismo, assinada pelo espírito Fenelon. O trecho que analisaremos ataca diretamente um de nossos ditados populares mais arraigados, a crença de que a morte é um castigo e a vida longa um prêmio. E se você já questionou sobre a aparente injustiça de ver uma pessoa boa partir cedo, enquanto outra que causa o mal persistente vive, esse texto é essencial. Fenelon nos convida a inverter completamente essa lógica. Ele nos fará entender por que a sobrevivência de um espírito ainda incipiente não é um privilégio, mas sim uma prova prolongada, uma necessidade pedagógica que Deus impõe. E mais importante, ele revela que a morte do homem de bem pode ser, na verdade, um prêmio pelo mérito alcançado, uma libertação antecipada do cativeiro terrestre. Então, prepare-se para transformar seu entendimento sobre a vida, o sofrimento, a morte e a absoluta justiça da providência divina. Vamos juntos desvendar por que, ao utilizarmos o velho axioma, estamos muitas vezes proferindo uma blasfêmia sem suspeitar. Falando de um homem mau que escapa de um perigo, costumais dizer: se fosse um homem bom, teria morrido. Pois bem, assim falando, dizeis uma verdade, pois com efeito muito a miúde, sucede dar Deus a um espírito de progresso ainda incipiente, prova mais longa do que a um bom que, por prêmio do seu mérito, receberá a graça de ter tão curta quanto possível a sua provação. Por conseguinte, quando vos utilizais daquele axioma, não suspeitais de que proferis uma blasfêmia. Então, esse texto ele está propondo uma mudança radical na forma como nós enxergamos a justiça de Deus em relação ao tempo de vida. Fenelon aqui está explicando que a nossa visão humana ela costuma interpretar a sobrevivência de alguém que é considerado mal como uma falha da justiça, quando, na verdade, trata-se de uma necessidade pedagógica, porque o homem considerado mal é definido aqui como um espírito que está em progresso inicial, alguém que ainda tem muito que aprender, muito que corrigir. Então, para ele, a vida longa aqui na Terra não é um prêmio, mas uma prova prolongada, uma extensão de tempo necessária para que ele tente assimilar as lições que ele ainda não conseguiu aprender. Da mesma maneira, o texto vai definir a morte prematura do homem bom como um ato de misericórdia e mérito. Se a vida na Terra é uma provação difícil, então veja, aquele que já se tornou bom, que já cumpriu sua tarefa de forma rápida, Deus vai reconhecer esse mérito e ele vai conceder a graça de encurtar o seu tempo de sofrimento nesse mundo material. Vai buscar o quê? Libertar esse espírito dessa prisão carnal mais cedo. Portanto, o homem bom morre, na verdade, liberta-se antes, porque não precisa mais da ferramenta corretiva da vida terrestre com a mesma intensidade que o homem mau. E Fenelon, ele conclui alertando que o ditado popular, embora tecnicamente verdadeiro na sua lógica de que o bom parte antes, é usado como uma intensa blasfema. Ao dizê-lo, as pessoas geralmente estão acusando Deus de erro, de injustiça, sem perceber que ele está agindo com precisão absoluta, dando mais tempo de escola para o aluno atrasado e permitindo a saída antecipada daquele que já completou suas atividades. Se morre um homem de bem, cujo vizinho é mau homem, logo observais. Antes fosse este.
Enunciais uma enormidade, porquanto aquele que parte concluiu a sua tarefa, e o que fica talvez não haja principiado a sua. Por que então havereis de querer que ao mal faltasse tempo para terminá-la, e que o outro permanecesse preso à gleba terrestre? Que direis se um prisioneiro que cumpriu a sentença contra ele pronunciada fosse conservado no cárcere, ao mesmo tempo que restituíssem à liberdade um que a esta não tivesse direito? Ficais sabendo que a verdadeira liberdade para o espírito consiste no rompimento dos laços que o prendem ao corpo, e que, enquanto vos achardes na terra, estareis em cativeiro. Então veja que esse parágrafo, Fenelon está criticando diretamente o julgamento apressado e também materialista que as pessoas fazem diante da morte. Quando alguém diz antes fosse o mal, ela está partindo da ideia de que morrer é sempre um castigo e viver é sempre um benefício, o que o texto considera um erro grave, porque na visão espírita, a morte do homem de bem não é uma perda injusta, mas o encerramento de uma tarefa cumprida, enquanto a permanência do homem mau na Terra está indicando que ela ainda precisa de tempo para aprender, para reparar, para evoluir. Então, a pergunta central do texto é: por que desejar que aquele que ainda não se transformou perca a oportunidade de fazê-lo, enquanto que aquele que já concluiu a sua missão, ele continue preso à vida material, a essa vida de sofrimento, a esse mundo de provas e expiações? Essa inversão mostra a incoerência do pensamento comum. A comparação com o prisioneiro torna isso clara. Não faz sentido manter encarcerado quem já cumpriu sua pena e libertar quem ainda não tem direito à liberdade. Na mesma forma, prolongar a vida do justo e abreviar a do injusto seria contrariar a lógica da justiça espiritual. E Fenelon redefine também o conceito de liberdade, porque para o espírito a verdadeira liberdade não está em permanecer encarnado, mas em libertar-se do corpo, que funciona como um limite temporário. Enquanto o espírito está encarnado, ele vive uma condição de cativeiro relativo, necessário ao seu aprendizado. Mas, lembre-se, não é algo definitivo. Assim, a morte do homem de bem vai representar a libertação e não o prejuízo, enquanto a continuidade da vida do homem mau está representando uma oportunidade educativa e nunca um privilégio. Habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender, e crede que Deus é justo em todas as coisas. Muitas vezes, o que vos parece um mal é um bem. Tão limitadas, no entanto, são as vossas faculdades, que o conjunto do grande todo não apreendem os vossos sentidos obtusos. Esforçai-vos por sair pelo pensamento da vossa acanhada esfera, e à medida que vos elevardes, diminuirá para vós a importância da vida material, que nesse caso se vos apresentará como simples incidente no curso infinito da vossa existência espiritual, única existência verdadeira. Fenelon, Sens, 1861. Então, nesse trecho final, Fenelon está fazendo um convite direto à humildade intelectual e espiritual. Ele começa alertando para a tendência humana de criticar e condenar aquilo que não compreende, lembrando que essa postura ela vai nascer da limitação do nosso olhar humano. Ao afirmar que Deus é justo em todas as coisas, o texto propõe a confiança numa justiça que ultrapassa o entendimento imediato e não se submete às aparências do momento. Quando diz que muitas vezes o que parece um mal
é, na verdade, um bem, o texto está mostrando que os acontecimentos não podem ser avaliados apenas pelo impacto material ou emocional imediato. O sofrimento, a perda ou a frustração, elas podem ter um sentido positivo dentro de um plano mais amplo, voltado ao crescimento e à evolução do espírito. O erro humano está em julgar apenas o episódio isolado, sem perceber o encadeamento maior em que ele se insere. A limitação das faculdades e dos sentidos obtusos, que o texto reforça, mostra a ideia de que o ser humano enxerga apenas uma pequena parte da realidade. A vida aqui na Terra, ela é observada como se fosse o todo, quando na verdade ela é apenas um pedaço de uma existência muito mais ampla. Então, o texto ele incentiva o esforço de elevarmos o nosso pensamento, ou seja, de sair da visão restrita e imediata para uma compreensão mais profunda, mais espiritual da vida. E à medida que esse olhar vai aumentando, a importância excessiva da vida material ela vai diminuindo. Ela passa a ser entendida como um episódio transitório, necessário, mas não definitivo. O foco se desloca do corpo e das circunstâncias passageiras para a continuidade da vida espiritual, apresentada como a única existência verdadeira. Assim, o texto ele vai nos ensinar que a serenidade diante das provas nasce da compreensão de que nada é inútil, injusto ou sem sentido, quando visto à luz da eternidade do Espírito.